igreja, Que Não. Fecha. Igreja. Que. hora, Igreja, Que. fecha, igreja, que hora, igreja, Não. Fecha. igreja, Que hora? Eu sou casa de Deus. Estarei fazendo uma oração. Querido Deus e eterno Pai que estás no céu, nós te louvamos por essa tarde, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Sabemos, ó Deus, que há tempo para tudo, Senhor, debaixo do céu, aqui na terra. E esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, é um tempo de adoração a Ti, Senhor. Mesmo que não seja dentro de um templo, de uma igreja. Mas nós fazemos presente através dos canais. Isso, Deus, é maravilhoso. Sabemos que poder ouvir, Deus, a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Deus. Obrigada pela minha vida, obrigada pela Tua igreja. Obrigada, Deus, pelos nossos irmãos, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem agido de maneira, Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Deus, porque não sabemos nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigada
tudo o que o Senhor tem feito. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Queridos, a paz, louvado seja Deus, mais uma vez, e até quando o Senhor permitir, estaremos aqui neste canal, compartilhando da palavra de Deus com os irmãos, e na medida do possível, louvado seja Deus. Dessa feita eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema Abre-te Sésamo. Quem nunca ouviu essa expressão? Creio que todos já ouviram. O texto da palavra de Deus está ali em João 14:13. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Palavras do Senhor Jesus. As palavras Abre-te Sésamo foram proferidas pelo Ali Baba, uma expressão mágica, cabalística. E Ali Baba era o herói do episódio Ali Baba e os 40 ladrões dos contos de Sherazade, do livro As Mil e Uma Noites. A história fala que Ali Baba era um pobre lenhador árabe e que se esbarra com o tesouro de um grupo de 40 ladrões na floresta. De repente, passa uma nuvem de poeira com esses 40 ladrões, carregando um tesouro enorme. E esses 40 ladrões entram numa caverna. E Ali Baba fica ali filmando aquela cena. E ele ouve essas palavras mágicas. Abre-te, Sésamo. A porta se abria. Fecha-te, Sésamo. A porta da caverna se fechava. E quando os ladrões saem, Ali Baba chega até a caverna, pronuncia essas palavras, e ali ele carrega parte do tesouro para a sua casa. Mas a minha palavra neste culto não está relacionada a esse filme, mas sim uma exortação que nos vem da palavra de Deus em relação às práticas que temos acompanhado nos arraiais evangélicos ou pseudos evangélicos. Cabe a cada um avaliar o que vai ouvir, como também avaliar o que tem assistido, o que tem ouvido e até o que tem visto. O que tem acontecido com pessoas que têm usado o nome de Jesus em suas orações tem sido a minha preocupação. Seria em nome de Jesus uma expressão assim como Ali Baba usou Abre-te Sésamo? Seria uma espécie de uma mandinga evangélica? O que a Bíblia tem a dizer sobre este tema? Uma mandinga é uma espécie de uma feitiçaria, de um encanto, uma transferência de um poder para uma outra coisa. De forma que colocar isso nos meios evangélicos, em relação à palavra que Jesus nos deixou, na oração que Jesus nos ensinou a fazer em João 14, o que realmente Jesus está nos ensinando quando Ele delega a nós o uso do seu nome? Seria uma espécie de Abre-te Sésamo? Uma mandinga santa para a gente receber algo? Como muitas mandingas que existem por aí? Por exemplo, diz que para atrair sorte, você faz um saquinho pequeno com tecido vermelho, que nunca tenha sido usado, coloca dentro um pouco de cera de abelha e fecha. Carrega esse saquinho na sua carteira, no bolso, para lhe atrair sorte.
Diz que para a moça solteira conseguir um casamento, ela conta 3 palmos de uma fita branca e corta. Amarra esse pedaço de fita numa imagem de um santo, depois coloca a imagem no quarto e faz as suas orações a este santo, que vai lhe arranjar casamento. São muitas. Se eu ficasse aqui falando dessas mandingas, eu não iria pregar a palavra de Deus. E a oração em nome de Jesus também seguiria este mesmo caminho? Neste mundo pragmático que nós vivemos, o que as pessoas querem mais saber é se funciona. Tal coisa funciona. É isso que as pessoas querem saber. As pessoas querem as coisas de forma rápida. Então, a preocupação do praticante, na verdade, é o resultado. Nem tanto de onde está vindo, mas do resultado. E nós sabemos que, claro que não funciona. E esses efeitos aparentes que muitos têm alcançado, ou não passa de uma coincidência, ou de uma autossugestão, ou de algum prodígio, algum sinal feito por fontes malignas. Eu não tenho dúvida. Por exemplo, a Bíblia relata que quando Moisés foi levado por Deus ao Egito para falar a Faraó acerca da libertação do povo hebreu, Moisés lançou a sua vara no chão e Deus a transformou numa cobra. Entretanto, os magos egípcios fizeram o mesmo com o seu poder. Está ali em Êxodo capítulo 7, a partir do verso 10. Os milagres foram iguais, os sinais, o prodígio, mas a fonte foi totalmente diferente. Enquanto Moisés invocava o Deus verdadeiro, os outros cultuavam falsos deuses. Então, espíritos malignos se encarregaram de fazer aquele prodígio. Assim como se pode desprender desses sinais, desses prodígios, sem se preocupar com a fonte de origem, e aí está se abrindo uma atuação do poder maligno, o poder do diabo em realizar prodígios. Por isso, a palavra de Deus nos exorta: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10. A Bíblia ainda continua: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Então, meus queridos, a fé é uma questão cristã, é uma questão de ouvir, de aceitar a palavra de Deus. Já essas superstições, essas crendices, essas mandingas, essas simpatias, não têm fundamento, a não ser fundamento de espíritos malignos, poderes ocultos que se esconde por detrás destas coisas. Nós temos que fazer a distinção entre aquilo que a Bíblia ensina, para nós seguirmos como regra de fé e prática, aquilo que são narrações bíblicas. Está ali narrado que aqueles magos do Faraó fizeram o mesmo sinal. Não é para nós seguirmos assim como eles fizeram. Narrações bíblicas é uma coisa, doutrinas bíblicas, princípios bíblicos, ensinos bíblicos é aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós praticarmos.
Tem uma outra questão. Por exemplo, quando Deus ordenou ao povo de Israel que desse aquelas voltas ao redor dos muros de Jericó, e que na 7ª volta eles tocassem as trombetas para que os muros caíssem. Está ali em Josué capítulo 6. Deus não estava ensinando que isso tem que ser um ritual para nós derrubarmos muralhas. Veja só, a Bíblia está narrando um fato. A Bíblia explicita, explana, deixa claro que pela fé caíram os muros de Jericó. Não foi pelas 7 voltas que eles deveriam dar. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Houve uma ordem específica de Deus e uma obediência em fé. Então Deus operou e trouxe a vitória para o povo dele. E não por causa de um ritual, de uma mandinga, nada disso. Outro episódio bíblico é o fato de Jesus ter cuspido na terra. Aquela passagem de João capítulo 9. Fez um lodo, passou nos olhos do cego, e esse foi curado depois que foi até o tanque de Siloé e lavou. Veja só, uma narrativa bíblica não significa que Jesus está ensinando que eu e você devemos pegar as pessoas cegas que encontrarmos pelos caminhos, cuspir no chão, fazer um lodo, passar nos olhos dela para que elas vão lavar em alguma torneira. Aquele foi um milagre que Jesus produziu pelo seu poder, mediante a fé, e não para ser seguido pelos cegos que estão buscando a sua cura. Nós cristãos, mais do que ninguém, reconhecemos o poder da palavra de Deus. E este poder só é válido quando tornamos a Bíblia como a nossa regra de fé e conduta. E quando não ficamos extraindo textos, narrativas isoladas, querendo usar como um ritual. Ou quando nós escrevemos um salmo e pedimos para as pessoas passar para mais 10 pessoas, mais 20 pessoas, querendo usar as escrituras como um talismã. Muitos têm feito isso com os Salmos 91. O Salmos 91, ele é a palavra de Deus. E eu creio que o que está escrito ali se aplica à minha vida e à sua. No entanto, é um mero engano. Um mero engano. Abrir a Bíblia e deixar ela aberta como se ela fosse um talismã para nos proteger de espíritos malignos. Vamos tomar cuidado, meus queridos, com a alimentação da nossa fé, com a fonte da nossa fé, para que a nossa fé não venha se deteriorar em superstições, idolatria, mandingas, feitiçaria. Agora, voltando ao texto de João 14, 13, quando Jesus ensinou que deveríamos orar e pedir em seu nome. Por que oramos em nome de Jesus? Você já parou para pensar? Já encontrou a resposta? A verdade é que nós não temos merecimento algum para entrarmos na presença de Deus. Não há merecimentos. Não temos confiança alguma em nós mesmos, pois somos pecadores. Então a Bíblia aponta que temos um mediador para a nossa intervenção. Aliás, um único mediador. Alguém que está ao nosso lado. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Daí a primeira razão, porque nós se utilizamos do nome de Jesus. Apenas pelos méritos de Jesus nos aproximamos de Deus. Daí a necessidade de usar o seu nome. Dirigir a sua oração a Deus e terminar ela em nome de Jesus não é uma espécie de mandinga ou feitiçaria. Não é uma fórmula mágica que garante o resultado da oração. Não é uma garantia isolada. Incluir essa frase em nome de Jesus na oração não significa que Deus vai fazer tudo o que queremos. Mas é o primeiro passo
E é um passo de fé, eu creio. Acreditar no que Jesus pode fazer por nós. Então, muitos até ficam pensando, então de que vale? De que vale, pastor, usar o nome de Jesus se não tem garantia nenhuma? Ora, usar o nome de Jesus e tomar o nome do Filho de Deus em nossa oração, nos dirigir ao Pai e lhe apresentar as nossas orações com a autoridade do nome de Jesus, já significa muito. Você está investido da autoridade do Filho do próprio Deus para falar com o próprio Deus em pessoa. Para mim isso já significa muito. Hendrick, estudioso, pregador da palavra de Deus, explica isso dizendo que uma pessoa que ora em nome de Jesus da forma correta, jamais deseja alguma coisa que Cristo não queira. Ou seja, ela lança fora os seus próprios interesses e egoísmos. Verdade. Hendrick também diz que uma oração em nome de Jesus é aquela oração que está em harmonia com aquilo que Cristo revelou sobre si mesmo. Logo, uma oração assim tem muita chance de ser respondida. Por quê? Porque há uma harmonia entre o Pai e o Filho. E o Pai sendo glorificado através do Filho. A oração em nome de Jesus é centrada na vontade de Deus. O apóstolo João escreve, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Esse tipo de oração, oração da fé, a gente vê a verdade, que é a vontade de Deus ser prevalecer e não a nossa. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus deixou claro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Finalizando então, irmãos, a verdadeira oração em nome de Jesus está de acordo com os propósitos de Deus. Portanto, mais do que apenas adicionar o nome de Jesus no final da oração, orar em nome de Jesus é comunicar ao Pai um pedido que o próprio Filho está de acordo. Wayne Grudem, ele diz que orar em nome de Jesus é ter nossos corações sempre conscientes de quem é o nosso Salvador, mediante o qual podemos orar ao Pai. De quem é este nome que nós estamos usando? É do nosso Salvador. Faz questão. Graças a Deus, há um nome, sobre todo nome, que nos foi delegado, que nos foi ortogado usar. Este é o único nome pelo qual devamos nos dirigir ao Pai, é em nome de Jesus. E eu encerro com João 16, 23, 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de conceder. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e receberei, para que o vosso gozo se cumpra. Aleluias, glória a Deus. Usar o nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo culto online.